Eu quero ler um texto com vocês em Provérbios capítulo 27. Eu vou pregar sobre um dos personagens mais pregados da Bíblia. Vou falar sobre Jacó. Eu mesmo já preguei inúmeras vezes sobre ele, porque ele é um personagem muito peculiar. A gente pode tirar milhares de aplicações da vida de Jacó, porque ele realmente foi um camarada complicado. Se tem alguém complicado na Bíblia, esse camarada chama-se Jacó. Mas de Jacó veio as 12 tribos que deram origem ao povo hebreu. De Jacó veio a descendência clássica, de Jesus Cristo. Jacó foi um ícone, e é um ícone. Inclusive quando Deus faz a citação de quem ele é, ele fala: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas nós sabemos que esse grande Jacó, esse Jacó maravilhoso, e ele realmente foi uma bênção para o povo hebreu. Ele não começou de forma maravilhosa, ele foi um homem muito complicado, cheio de complexos de inferioridade, complexos e traumas. Ele se sentia inferior ao seu irmão Esaú, ao ponto que o nome Jacó significa trapaceiro. E eu queria falar um pouquinho com você sobre o tratamento de Deus. Como é que Deus trata uma pessoa complicada? Você se acha alguém complicado? Existe uma palavra que eu já ouvi muito, que é a palavra irrecuperável. Tem algumas pessoas que a gente olha e fala assim: esse camarada ele é irrecuperável, não tem jeito. Do jeito que ele está, ele é problemático. E eu vou ser muito sincero a você, muitas pessoas que eu tive a oportunidade de ter 2 minutos de prosa, a minha humanidade logo pensa o seguinte: esse camarada é tão cabeça dura, que ele é irrecuperável. Que bom que Deus não pensa como nós. Talvez se eu olhasse Jacó, eu não teria paciência com ele. Talvez se você olhasse para mim, você não teria paciência comigo e vice-versa. Mas que bom que o nosso Deus é o Deus das pessoas complicadas. E vamos olhar como Deus trata uma pessoa complicada hoje. Quero ler com você, antes de falar sobre Jacó propriamente, alguns conselhos maravilhosos sobre Salomão, que Salomão nos diz, Provérbios 27, versículo 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Eu quero ler de novo, pode deixar o texto aí. Provérbios 27, 6. Quem fere por amor mostra lealdade. Há uma ferida que o amor pode gerar. Ou seja, nem toda ferida é uma má ferida. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica muitos beijos. Versículo 5 de Provérbios 27. 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Vamos orar? Pai bendito, eis aqui tua palavra santa, fiel e verdadeira. Mais uma vez, Senhor, eu me dirijo a esses irmãos e irmãs que tanto precisam da tua voz. Não há folga, não há férias nessa vida, não há tempo para descansar, porque o adversário das nossas almas não descansa. Ele trabalha incansavelmente para roubar, matar e destruir. E eis aqui tua palavra, Senhor. Eu sei o poder que há na palavra. Inflama o coração. Inflama, Senhor. Que haja uma combustão de vida. Como o fogo na gasolina se encontra e explode. Que a tua palavra seja e cause esse efeito no nosso coração. Corações frios, gelados, preocupados, que explodam de combustão pela palavra revelada nesta tarde. Que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para fazer aqui. Em nome de Jesus, amém. Salomão, ele desconstrói algo que o romantismo nos ensinou. Salomão diz: olha, tem feridas que são boas e tem beijos que são ruins. Quando alguém te fere por amor, essa pessoa é leal a você. E alguns beijos podem estar vindo do inimigo. Ele vai dizer ainda além, vai dizer: olha, aquele camarada que te repreende abertamente,
Ele pode estar tentando fazer um bem para você, do que aquele que te ama e diz que te ama, mas te ama no oculto. O que a gente mais ama? A gente ama o beijo e odeia a ferida. Nós amamos aquele amor oculto e odiamos a repreensão, as claras. Mas o que Salomão está mostrando para nós é que não são as boas sensações ou os sucessos que demonstram a realidade da vida. A vida real é muito diferente da Rede Globo, do SBT. A vida real é muito diferente desse piscar e paquera da vida. A vida real, ela é feita de momentos que feridas são importantes, desde que sejam feridas leais. A vida real é feita algumas vezes de repreensões abertas, que podem curar a minha vida, do que esse amor oculto. O que a Bíblia me ensina, e eu fico muito estupefato e assustado quando vejo nas plataformas essa pregação romântica, bela. Parece que a gente nem vive no planeta Terra, parece que nem tem o diabo no nosso calcanhar o tempo todo. Eu fico tentando ver, porque se tem alguém que sabe contar história bonita, é pastor. Se tem alguém que sabe contar história linda e conto de fadas, é pastor. E se tem uma coisa que, graças a Deus, esse peso eu não vou carregar, é sobre isso. Porque eu vou pregar o que a Bíblia diz. A vida não é feita de beijos, a vida é feita em alguns momentos de feridas, e elas são importantes. Porque nunca as coisas boas vão mostrar quem nós somos. Nunca a compra de um carro, a entrada na faculdade, nunca o casamento, o buffet, a festa de aniversário, nada disso mostra quem você é. Sabe quando você sabe quem você é? É quando te chamam no RH e fala, você está demitido. Aquele momento, quando o gerente do RH fala, você está na rua, é ali, depois de receber essa notícia, que você vai mostrar para o mundo quem você é. É ali, depois que você tiver uma negativa, algo que você queria muito, queria, orou, jejuou, e Deus fala, não te dou. A tua primeira palavra depois do não vai mostrar quem você é. Porque não é o sucesso, não são as coisas boas que revelam quem você é de verdade. Porque a nossa força, ela não é aperfeiçoada em momentos calmos. A nossa força, a envergadura da nossa fé, não é aperfeiçoada em momentos tranquilos da sua vida. Não é. E se para você, como diz Salomão, aquele que fere por amor mostra lealdade, quer dizer que ninguém pode te ferir? Ou você acha que Deus só vai te beijar? Muitas vezes Deus vai ferir você por amor. E se a sua fé, ou a fé que te ensinaram, não faz aceitar isso, rasga a sua Bíblia e vai ler um livro de poeta. Está cheio de igreja de poeta por aí, filósofo, pensador, gente que só sabe falar de amorzinho. Nós estamos em vida real, irmão. A vida não se parece com um conto de fadas, a vida é um ringue. E vou te dizer uma coisa, vence o mais forte. Os fracos não vencem. O céu não é para fracos. O céu não é para frouxos. O céu não é para pele fina. Sabe o que te leva para o céu? Sangue. Sangue. Sangue de alguém que lutou. E você quer ir para o céu de pantufa? Você quer ir para o céu de pijaminha, de ursinho? Você quer ir para o céu assistindo Netflix com Coca-Cola e batata frita? Não vai você tomar pancada não. Aquele que fere por amor, fere por lealdade. E na multidão de beijos, o inimigo multiplica as suas vontades. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 32. Vamos pegar o personagem da nossa mensagem, vamos mergulhar um pouquinho nele. Gênesis 32, 22, diz assim o texto bíblico: e naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, bastante hein? E seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse:
Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, dizendo: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: porque me pergunta o meu nome? E abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e toda a minha vida, e todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Jacó foi um homem que nunca lutou por nada na vida. Ele sempre trapaceou. Ele nasceu trapaceando. A Bíblia diz que ele nasceu irmão gêmeo de Esaú. Ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. E a hora que a parteira viu isso, disse para a mãe, foi batata. Deram o nome de Jacó, trapaceiro. Jacó nunca lutou por nada. Ele sempre trapaceou e sempre às escondidas fez o que queria. E quando dava errado, a reação de Jacó era fugir. Ele fugiu quando trapaceou com o irmão Esaú e pegou a bênção da primogenitura. Ele foi enganado pelo sogro Labão, trabalhou 7 anos por Raquel, e depois, na lua de mel, recebeu Lia, e depois teve que trabalhar mais 7 anos. O sogro o prejudicou, ele fugiu, e agora, um homem sem rumo, está indo para onde Deus o guiou. Mas tem coisas, irmãos, que não são fáceis de tirar da nossa vida. A gente pede para Deus algumas mudanças, mas Deus tem que pegar o bisturi, porque são coisas tão profundas, são vícios mentais, são crenças tão profundas, que marcam a gente desde o nosso nascimento, que não dá para pôr a mão na cabeça e tirar. Tem que pegar o bisturi, tem que abrir, tem que cortar a carne. E nesse momento da vida de Jacó, ele está indo com as 2 esposas, com os 11 filhos. Ele já é um homem rico, mas ele ainda é um homem incompleto, porque até que Deus te toque onde você precisa, você vai perceber que vai correr e nunca vai chegar a lugar algum. Eu aprendo com Jacó que a maior fuga é a fuga de si mesmo. Você pode mudar de casa, você pode mudar de emprego, de amigos, de igreja, mas muitas vezes, todas essas mudanças é para tentar fugir de algo que você não consegue, nunca vai conseguir, que é fugir de si mesmo. A maior fuga de um homem é fugir de si mesmo. E Jacó mais uma vez está fugindo. E agora ele está um pouco depressivo, então ele pega as mulheres, os 11 filhos e manda ir à frente. Sabe aquele dia que você não está afim de falar com ninguém, de caminhar com ninguém, você não tem vontade de falar nada? Ele pede as mulheres para irem na frente, ele pede para os filhos para irem, fala: vai, depois eu encontro vocês. E ele fica sozinho. E ele fica num lugar chamado Val de Jaboque. E Deus vai encontrá-lo. Deus vai encontrá-lo porque ele estava em crise. Ele estava em crise com a história dele. Sabe aquele sentimento que a gente tem? Não construí nada na vida, tenho tudo e não tenho nada. Ou aquela palavra que todo mundo diz: nossa, eu não me sinto realizado. Lutei para ter dinheiro, tenho dinheiro e não me realizo. Lutei para casar, casei e não me realizo. Lutei para entrar numa universidade, entrei na universidade e não me realizo. Sabe aquele vazio enorme que a gente tem na alma, e que é o que Jacó tinha. Ele tinha 2 mulheres, 11 filhos, mas ele não era um homem realizado, porque ele sabia o que carregava. Ele sabia o que fez com o pai, ele sabia o que fez com o irmão, ele sabia a marca que tinha. Jacó nunca lutou por nada na vida, nunca.
Jacó nunca persistiu, ele sempre quis atalhos, trapaça, caminho fácil. Mas aí ele fica sentado pensando na vida no Val de Jaboque, e aí Deus vai encontrá-lo. A Bíblia diz que Deus vai até ele. Deus vai até ele. E quando Deus o encontra, Deus não fala nada com ele. Ele talvez estava sentado, talvez com a mão na cabeça. E a Bíblia diz que Deus vai até ele e Deus não fala com ele, muito pelo contrário. O diálogo de Deus com ele é a porrada. Imagine você estar depressivo, sentado, e eu quero mais uma vez frisar que o reino de Deus, isso aqui é vida real. Eu estou pregando para você vida real. Quando a gente está se sentindo vazio, a gente quer um colo. Quando a gente está se sentindo amargurado, a gente quer um ombro amigo, não é? O Espírito Santo vem me consolar. Está lá Jacó incompleto. Sabe o que Deus faz com ele? Deus vai no Val de Jaboque e Deus senta a porrada nele. Deus bate tão forte. Eu não sei se bateu no rosto, bateu na cabeça. Eu sei que daquela iniciativa de briga, Jacó teve que reagir. E ali começa uma briga, uma batalha. É um batendo no outro, é um agarrando o outro, um dando rasteira no outro. É assim que a Bíblia diz. E foi uma briga tão ferrenha, uma briga tão intensa, que durou a madrugada toda. Só que cada vez que Deus batia em Jacó, começou a levantar em Jacó uma coisa que ele nunca fez na vida. Jacó nunca ficou para enfrentar a consequência dos seus atos. Jacó nunca lutou por nada, nunca, muito pelo contrário. Quando a situação ficava difícil, ele fugia. Mas agora, quando Deus chegou nele diante do Val de Jaboque, Deus começou a bater nele, Jacó começou a bater em Deus. É assim mesmo, é um batendo no outro, é porrada de um lado, é porrada no outro, é um batendo no outro. E a Bíblia diz que chegou uma hora que o anjo queria parar a briga. Mas algo em Jacó foi despertado, algo que ele nunca fez na vida inteira, e ele continuou batendo, ele continuou lutando. Ele continuou, talvez desabafando, talvez aquilo que ele não fez a vida inteira, talvez a força que ele não teve a vida inteira, a coragem, tudo aquilo que ele não fez, sabe, aquela capacidade de suportar, agora ele está lutando. E quando o anjo quer soltá-lo, ele diz: não, eu não vou te soltar. Isso é lindo. Ele diz assim: eu só vou soltar você quando você me abençoar. Eu só vou soltar você quando de verdade eu me sentir completo, realizado. Eu acho lindo, irmãos, porque o tratamento de dignificar um homem, de pôr o homem em pé, não veio de beijinho e abraço. É por isso que Salomão diz que na multidão de beijos o inimigo vai colocando suas marras, mas na ferida feita por amor, a lealdade, o tratamento de carinho de Deus com Jacó veio debaixo de porrada, de pancada, de tapa na cabeça, de murro no olho. E eu pergunto para você: como você lida com as feridas? Quem são as pessoas que você deixa se aproximar de você? Quando você repete incansavelmente: me sinto incompleto, me sinto infeliz. Quem são as pessoas? Porque essa sua reação vai dizer se o seu nome vai ser Jacó, trapaceiro, ou se Deus pode mudar a tua história te chamando de Israel, príncipe. Aquilo que normalmente nós amaldiçoamos, reclamamos, pode ser aquilo que Deus está gerando para ser uma boa ferida no nosso coração. São esses piores momentos, são esses momentos de porrada. Pô, mandei minha mulher ir para frente, queria ficar sozinho, queria curtir a bad, queria ficar aqui na fossa, queria ter um minuto aqui de sentir autopiedade, de ficar aqui dizendo o quanto eu sou sofrido. Nossa, meu pai Abraão amou mais Esaú do que eu. Nossa, trabalhei 7 anos pela mulher amada e ele me deu a outra na lua de mel. São esses momentos que a gente queria de verdade um cafuné, e Deus vem dando porrada. Sabe para quê? Para matar de uma vez por todas as crianças que moram dentro de nós, para matar as crianças
que moram dentro de nós para fazer nascer os homens que precisamos ter. São boas feridas que fazem nascer bons líderes. São feridas que nascem pais e mães responsáveis. São feridas que levantam empresários que não se perdem com o sucesso. São feridas que levantam pastores que não se perdem com o crescimento. São feridas. E vou te dizer uma coisa: ninguém segue aquele que só caminha para a luz. Se você quer que as pessoas te sigam, se você quer ser relevante em alguma área da sua vida, pessoas seguem homens e mulheres que conseguiram sair do inferno, de situações infernais, e verem suas almas restauradas. Pessoas seguem aqueles que passam por situações que pareciam que seriam destruídos completamente, mas eles entenderam que não eram destruições, eram boas feridas, eram lutas para matar as crianças que moram dentro de nós. E nem todas as feridas virão dos inimigos, muito pelo contrário. Na multidão de beijos Satanás opera, mas aquele que te ama por lealdade, ele pode te ferir. Você consegue entender isso hoje? A sua fé consegue entender que Deus pode te ferir? Deus pode, no momento que você queria um cafuné, um abraço, e agora você está cobrando aí. Quando estão em casa, cadê o pastor que não me liga? Cadê a igreja? Cadê o amor? Cadê o amor? Que amor o quê? Você merece um tapa. Cadê o cuidado? Cadê o cuidado com as almas? Você está aí, Jacó, no Val de Jaboque. Você precisa acordar para a vida. Você merece um tapa. Você merece uma rasteira para ficar esperto, para Deus trocar esse nome. Na multidão de beijos o inimigo atua. É Bíblia, está aqui, ó. Na multidão de beijos Satanás atua. Mas aquele que por amor fere por lealdade. E está ali um Deus que ama Jacó, mas diz: eu não posso colocar você no meu colo, senão você vai ser a mesma pessoa. Eu não posso fazer cafuné na cabeça, senão você vai ser o mesmo. Vamos lutar, vamos brigar, vamos fazer. Eu vou te treinar para ser alguém que você nunca foi. Eu vou te ensinar a persistir, eu vou te ensinar a lutar por algo, eu vou te ensinar. Eu vou transformar a sua vida. E aí tem gente que está em casa dizendo: como é que pode Deus me amar e me fazer passar por isso? Como é que pode Deus me amar? O mal da nossa sociedade hoje é que o pai e a mãe não podem exortar o filho com um chinelo mais. O mal desse século aqui é que hoje tudo é carinho, afeto. Deixa um pintinho mais de 21 dias dentro do ovo, e você vai ver se ele consegue sair do ovo. Sabe qual é a resposta de Deus para você? Quando você abrir a boca e dizer com todo sentimento: por que o Senhor me deixou passar por isso? Sabe qual é a resposta de Deus? Quando você perder e abrir aquela boca cheia de dente, com os olhos marejados, e dizer: por que o Senhor me deixou passar por isso? Ele vai responder para você: eu deixei você passar por isso porque eu te amo. Eu deixei você perder isso porque eu te amo. Eu bati em você porque enquanto aqueles amigos te beijam, você é o mesmo. Mas depois que eu te feri, eu vou trocar teu nome. Porque eu não te fiz para ser trapaceiro. Eu não te fiz para ser uma vergonha na sua família. Eu não te fiz para ser abaixo da média. Eu tenho uma expectativa de erguer você para a minha glória ser manifesta. Eu tenho uma expectativa de levantar você, porque a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu tanto te amo, que eu desejo mudar você, e mostrar quem você é, e mostrar o que você pode fazer. Vem cá, Jacó, vamos lutar. Que eu quero te mostrar que o espírito que eu botei em você é um espírito de resistência. Que negócio é esse de querer se matar? Vamos lutar aqui, que eu vou te mostrar o que você é capaz de suportar. E aí começa a briga.
Uma noite inteira, porrada, Jacó lutando. Deus é como Deus treinando Jacó para a vida. Treinando, porque antigamente ele nunca lutou por nada. Ele nunca foi até o fim por nada. Quando as coisas ficavam difíceis, ele desistia, ele desviava, ele ia para a bebida, ele ia para a cachaça. Talvez hoje você era um Jacó que quando as coisas ficavam um pouquinho fora de controle, você já falava: é hora de usar crack, é hora de usar maconha, é hora de me prostituir, é hora de largar tudo. Não, vem cá, Jacó, vou te mostrar que você não é pele fina, vamos lutar. A Bíblia diz que eles lutaram a madrugada inteira, mas cada porrada, cada luta, cada pancada, algo que Jacó não conhecia dentro dele foi começando a despertar. E no meio da luta, Deus fala: deixa eu ir. E Jacó fala: não, eu não te largo enquanto não me abençoar. E aí o que Deus tem que fazer? Deus fere Jacó mais ainda. Deus desloca o músculo da coxa. Deus mexe na articulação, na base de apoio. E quando Deus mexe na articulação, quando Deus machuca Jacó mais do que a luta previa, dói. Jacó estava sendo marcado para a vida inteira. Ele nunca mais andaria igual. Ele andaria mancando a partir daquele momento. Mas quando Deus fere, ele chega para Jacó e fala: vem cá, eu vou te contar um segredo. Eu vou te falar uma coisa hoje, filho, que antes eu não poderia te contar. Antes dessa noite, antes dessa luta, a sua mente era uma mente de trapaceiro, a sua mente era uma mente humana. Mas agora que você lutou e eu te machuquei, eu posso te contar um segredo. Agora que você se encontrou comigo, eu vou te contar um segredo. Eu queria ter te dito antes, mas você nunca parou para me ouvir. Eu queria ter revelado para você antes, mas você nunca parou, você não parava, você trapaceava o tempo todo. Eu tive que vir lutar com você. Eu tive que vir lutar com você para você finalmente aprender. E eu vou te contar um segredo. O segredo é esse. Eu vou te mostrar o que realmente você pode fazer. O segredo é que agora eu estou mostrando para você quem você é. Você lutou comigo como um príncipe, não como um trapaceiro. Você lutou comigo como um homem que quer algo. Você prevaleceu contra mim e contra os homens. Graças a essa noite de sangue, de ferida, de dor, eu estou te contando e te mostrando quem você nasceu para ser. Você não muda vidas com recursos da alma. Você muda uma vida com recursos do Espírito. Não é fazendo meditação com o celular na mesinha de lado da cama. Não é fazendo meditação, terapia, mantra. Não é ouvindo musiquinha emocional Sandy Júnior, não. Você muda a vida não é com a alma, você muda a vida com recursos do Espírito. E Deus não foi lá para emocionar Jacó, para fazê-lo chorar, ter uma noite bonita. Deixa eu pôr estrelas do céu. Deita aqui como o Rei Leão. Deita aqui, olha, teus antepassados. Não, vem para a porrada. Vem para a porrada, Jacó. Se eu não consigo fazer você virar homem por bem, eu vou fazer você virar homem pela porrada. Se eu não consigo fazer você amadurecer com musiquinha, com culto, então eu vou fazer você amadurecer com pancada. E na hora que ele desloca a coxa, na hora que deve ter doído muito, Jacó já não era mais o mesmo. E Deus diz: como você lutou como um homem. Porque Deus só marca quem luta. Deus só marca quem luta. Deus não marca quem é movido por sensação, movido por musiquinha, movido por tapinha nos ombros, movido por beijinho e abraço, movido por palavra boa. Hoje não se pode falar nada. Se contraria, estou fora da igreja. Se não é do meu jeito, então meu irmão, vai morrer enganador. Porque Deus forja a gente na luta. Deus muda homens movidos por fome. E Jacó ficou no Val de Jaboque porque ele tinha fome. Fome por mudar a vida, mudar o coração. A partir daquele momento, o nome dele
não era mais Jacó. Deus diz: agora eu vou te chamar de Israel, porque você lutou como um príncipe. A partir daquele momento, Jacó não dependia mais do passado, mas da bênção que ele estava recebendo ali. Deus, eu digo para você com toda a certeza, Deus machucou Jacó. Deus arrebenta a base de apoio dele gostoso mesmo, para machucar mesmo, para ele andar mancando. Aumenta aqui o espaço da câmera aqui, dá um zoom aí. Mancando, ó. É assim que ele andar a partir daquele momento. É assim. Nunca mais ele ia correr como antes. Mas a partir daquele momento ele ia se tornar homem. Quando você passar pelo que você precisa passar, Deus vai transformar você. Deus machuca porque Deus queria revelar a força de Jacó. É a ferida que revela a força. Nem toda ferida é ruim. O que você está vivendo hoje, Deus está prestes de revelar a sua real força. Lembra que ele mandou a esposa ir na frente, os filhos ir na frente? E talvez agora, quando ele vai encontrar a esposa e os filhos, amplia aí, meu filho. Ele vai lá assim, ó. Aí a mulher liga, grita: meu amor, o que aconteceu, meu amor? Tá de mau jeito? Não aconteceu nada não, Deus me visitou. Mas peraí, amor, antes desse dia, qualquer gripezinha te parava. Não vou no médico não, eu vou aprender a adorar Deus assim mesmo. Eu vou buscar Deus assim mesmo. Ele me marcou, Ele me sustentou. Agora eu sei qual é a minha estrutura. Agora eu sei que eu não nasci para ser um covarde. Eu não nasci para ser um traidor. Agora eu sei que eu posso suportar. Agora eu sei. Alguns perguntam: por que comigo? Por que agora? Por quê? Por que esse retrocesso? E Deus diz: confia em mim. Confia em mim, porque se eu pudesse tirar você dessa situação de outra maneira, eu tiraria. Mas infelizmente nós somos tão teimosos, que para Deus contar esse segredo de quem nós somos, Ele precisa nos ferir. A ferida é o último estágio. É como se Ele falasse: olha, eu tentei te ensinar de várias maneiras, mas você é tão cabeça dura, Jacó. Você é tão cabeça dura que a música não ajuda, a oração não faz efeito, nada faz efeito. Você é tão cabeça dura, os testemunhos não te quebrantam. Então eu te amo, e a única forma de contar o segredo, eu preciso te machucar. Você aceita isso? Ou não? O meu compromisso não é quantas pessoas assistem esse culto online. Eu comecei uma igreja com 8 pessoas. O meu propósito não é segurar a audiência. O meu propósito é levar você para o céu. E se você quer mensagem água com açúcar, aqui você não vai ter. Você quer crescer, você tem que aprender que a vida não é feita de conto de fadas e bala doces. Deus algumas vezes, nas suas bads, vai sentar porrada em você. Deus algumas vezes que você vai querer um colinho amigo, eu estou tão carente, Ele vai sentar o tapa na orelha. Vai dizer: vem brigar. Porque é o único jeito de te contar o segredo é assim. Mas confia em mim. Tentei te ensinar de várias maneiras, mas você não me ouve. Você não precisa gostar do que Deus está fazendo. Você só precisa confiar no que Deus está fazendo, porque Ele é fiel. Tem pessoas que estão me assistindo aqui e não estão assistindo esse culto porque está tudo bem. Ao contrário, se estivesse tudo bem, talvez você não estaria assistindo esse culto. Tem muita gente que está ligado na lírio, nesse isolamento social, justamente porque não está tudo bem. Porque se estivesse com dinheiro, com saúde, estaria vendo outra coisa, menos alírio. Tem gente que só
se unindo a Deus nessa época, porque está lutando no Val de Jaboque. E Deus está dizendo: confia em mim. Confia em mim, porque eu vou mostrar a tua força. Desde o dia que eu te criei, eu estou trabalhando para revelar quem você é. E se eu trouxe feridas, elas são boas, porque são em amor. O tempo está passando rápido demais, e eu preciso mostrar quem você é. Eu preciso mostrar do que você é capaz. Eu preciso mostrar a sua real força. O tempo está passando rápido demais. Jacó, eu tenho que mostrar o quanto você suporta. Eu tenho que mostrar que aquilo que você ouviu de Labão, de Abraão, é mentira. Você pode sim, você não é um erro. Eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar que você pode me louvar no meio da dor. Eu quero te mostrar que você pode me adorar no meio de uma cela escura. Eu quero te mostrar que você pode me louvar quando você é traído. Eu quero te mostrar que algumas feridas estão aí para fazer você ouvir o meu segredo. Você não é um enganador, você é um príncipe. E agora vem Jacó mancando. Normalmente todo mundo manca, todo mundo chora quando é marcado. Normalmente quando todo mundo chora, mostra aqui, meu filho, mostra aqui, ó. Mostra que é importante. Quando a gente manca, a gente faz careta. Quando a gente manca, a gente fala, mas lá vem Jacó. O que foi, rapaz? Ele me marcou, porque a marca mostra a minha estrutura. Você vai aprender a sorrir quando Deus tocar no seu dinheiro. Você vai aprender a sorrir quando Deus tocar na tua família. Vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai aprender. Lá vem Jacó. Eu posso mancar ainda com problema no meu trabalho. Eu posso mancar ainda com problema com os meus filhos. Eu posso, por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei minha estrutura. Eu sei para que eu nasci. Eu sei para onde eu estou indo. Lá vem Jacó. As mulheres não entendem nada. Os filhos não entendem nada. Os servos não entendem. Mas ele sabe. Ele sabe que depois daquela noite ele é alguém diferente. Deus muda o teu nome. E agora não seria mais enganador, suplantador, mas campeão com Deus, príncipe de Deus. Eu encerro lendo 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, elas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Talvez se Deus tivesse um processo mais claro para nos libertar de nós mesmos, Ele faria. Mas algumas vezes nós não deixamos escolha. E algumas vezes Ele vai dar um tapa na orelha. Ele vai chamar você para porrada, para você pôr para fora a tua real versão. Algumas vezes Deus vai deixar você mancando, como um aleijado, mas bradando: eu sei quem eu sou. Um dos maiores milagres de Deus na vida do homem é tornar os homens dependentes dele. Jacó mudou o nome de Jaboque. Era Val de Jaboque, mas depois que Deus o visita, ele diz: esse lugar não vai chamar mais Jaboque, esse lugar vai chamar Peniel, porque eu vi Deus face a face. A minha vida mudou quando eu vi Deus face a face. Que esse mesmo Deus que transformou a vida de Jacó, chamando Israel, que Ele possa mudar o curso e a trajetória da sua vida hoje. Pois assim como aconteceu com Jacó, você pode ver Deus face a face, no meio da luta que você está enfrentando hoje aí. Eu posso dizer que talvez não seja o diabo, talvez não seja a macumba, talvez seja Deus, que ao invés de te dar o beijinho que os homens te dão, o abracinho caloroso que o pecado tenta fazer, talvez Ele veio com piteleco no pé da orelha. Talvez Ele veio com uma voadora no peito, te jogou no chão, e você fala: como é que há amor nisso? Por que isso? Porque eu te amo. Por que essa agressividade, Deus? Porque eu te amo. Por que essa pancada, Deus? Porque eu te amo. Por que essa perda? Porque eu te amo. Por que esse sofrimento? Porque eu te amo. Porque eu quero mostrar quem você é. Eu te amo, Jacó. Eu te amo, Jacó. E eu te amo. E eu vim aqui porque eu quero despertar algo em você. Eu te amo. Por que, Deus? Eu te amo. Sai daí, vem lutar comigo. Vem treinar, porque tua fé não vai ser treinada com beijinho e abraço. Vem treinar, porque frouxo não é salvo. É por isso que a minha Bíblia diz que o choro, ele tem que durar no máximo uma noite, e não um mês.
Você tem o direito de chorar, tem. Você tem o direito de deitar para dormir pensando que o dia não amanhecesse. Você tem até o direito de ter algumas horas, porque tem pancadas que são tão fortes que Deus nos dá até o direito de ficar até atordoados. Mas é só uma noite, é uma noite só. E quando o sol nasce, engole o choro, barriga para dentro, peito para fora, porque a alegria tem que vir pela manhã. Deus conhece você. Eu quero orar por você agora. Meu Deus do céu, onde houver alguém que está ouvindo essa palavra agora, alguém com fé para receber esta palavra. Jacó é a gente, atrapalhados, teimosos, orgulhosos. Mas onde houver alguém que queira ouvir essa palavra, meu Deus, aquele que fere por amor mostra lealdade, mas na multidão de beijos o inimigo atua. Melhor a repreensão às claras do que o amor oculto, diz a Bíblia. Ensina-nos, Deus, a ouvir a tua voz. Ensina-nos, Deus, a entender que nós estamos em guerra. E chega, se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que ir para Peniel. Eu tenho que ver Deus face a face. Não importa se o dia é bom, se o dia é ruim. Não importa se eu estou sofrendo ou não. Não importa se eu acabei de sepultar um filho. Não importa se eu acabei de perder o emprego. Onde eu estou é lugar de luta. Enquanto eu não ver Deus, eu não paro. Enquanto eu não trocar o nome, a minha casa não será uma casa de destruição. A minha casa vai ser Peniel. Eu vejo Deus face a face da minha casa. A minha renda, o meu dinheiro não é dinheiro de miserável. O meu dinheiro é Peniel. Eu luto com Deus, eu vejo Deus face a face. A minha doença não será uma doença de morte, destruição emocional, mas eu verei Peniel na minha doença. Eu vejo Deus face a face. O meu ministério não será ministério de fracasso, de dor. Eu vejo Deus, é Peniel, Peniel, Peniel. E por que você chora, mano? Chora. Eu não choro de angústia, não. Eu choro porque no pior dia da minha vida eu vi Deus face a face. Como é que você consegue? Porque no dia que eu achei que ia morrer, no dia que eu achei que eu ia falir, no dia que eu queria tomar calmante e não acordar mais, no dia que eu falei eu nunca mais me ergo, eu vi Deus face a face. Ele pegou na minha mão e Ele me levantou. Peniel, mas você não é mais o mesmo. Não sou mais o mesmo, não. Eu manco com orgulho para mostrar para o mundo inteiro que eu estou de pé, porque eu dependo dEle. A maior transformação do homem não é andar sozinho. A maior transformação do homem é depender de Deus. Quanto mais você vê Deus, mais você depende dEle. Quanto mais você vê Deus, mais você depende dEle. Quanto mais você vê Deus, mais você faz as coisas perguntando para Ele. Quanto mais você vê Deus, mais você não sai de casa sem dobrar os joelhos e aí Deus, para onde eu vou? Assino ou não assino? Compro ou não compro? Caso ou não caso? Quanto mais você vê Deus, mais você depende dEle. E quanto menos você vê, mais você faz tudo sozinho. E é por isso que as pessoas quebram a cara. É por isso que todos se arrebentam, porque querem beijos e abraços. Receba essa palavra agora.